Muito bem, estamos iniciando uma nova semana. Hoje já é a segunda-feira, 11 de novembro. E a gente vai meditar o Evangelho, como temos feito sempre, para que seja muito abençoada essa semana. Vamos juntos então? Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quantos elementos nessa palavra, não é? Aqui está dito: ai daquele que comete um escândalo, ai daquele que escandaliza. Então, a gente deve vigiar muito contra o pecado, porque o pecado pode produzir escândalos terríveis e escandalizar a fé de uma pessoa, sobretudo de uma pessoa frágil na fé, de um pequenino, ou alguém, sobretudo, que é muito considerado e de repente escandaliza com um pecado e as pessoas ficam assim: mas que coisa terrível, será então que vale a pena crer? O escândalo é uma coisa terrível. Hoje a gente se acostumou tanto com tantos pecados que acha que isso não escandaliza mais, não é? Mas Jesus está dizendo: cuidado, o escândalo é coisa muito grave. Na verdade, o escândalo se dá porque, em comparação com o que Deus coloca, certas atitudes viram mesmo um escândalo. Então, o critério para saber se uma coisa é escandalosa ou não é a palavra de Deus. Imagine uma pessoa que falasse assim: eu sou desonesto, mas o que é isso? A palavra de Deus fala: não roubarás. Alguém, por exemplo, que diz que é muito cristão, mas comete um aborto assim por querer mesmo, por decisão. A palavra de Deus diz: não matarás. Isso se torna um escândalo, é muito grave. Alguém que diz que é cristão, mas paga uma ninharia aos seus empregados, os trata muito mal. A palavra de Deus fala sobre justiça. Isso é um escândalo para aquela pessoa que vê a pessoa indo à missa tão piedosamente, mas pagando um salário que não pode ser correto pela lei, mas não é justo diante de Deus, se ele pode muito mais. Bem, a palavra de Deus fala também que quando uma pessoa pecar, e se ela se arrepender, a gente deve perdoar. Então aquele que cometeu pecado também não pode ser massacrado. A palavra não está dando esse critério para nós. Aquele que cometeu escândalo, agora vocês o expulsem da comunidade, vocês tornem essa pessoa um maldito. Não é isso. Então, o perdão também vem como atitude que tanto deve curar a comunidade quanto o pecador. Mas ao pecador também cabe o arrependimento. Deus nunca vai dizer que pecar é normal e é bom. Nunca, embora acolha sempre o pecador. Ele está dizendo 7 vezes num dia, ele está dizendo: se o seu irmão pecar, perdoa. Ou seja, vivam numa cultura em que o perdão dá à comunidade o mote, o rumo correto. Perdão, palavra-chave para nós. Cura a todos, mas arrependimento também, conversão também. Rezemos. Senhor nosso Deus, a gente é cristão e quer ser de verdade, a gente não quer ter só o nome. Por isso nós pedimos, como os apóstolos pediram a Jesus: dá-nos uma fé capaz de compreender, de suportar essas coisas, de compreender que o perdão é realizável, porque a fé que o Senhor nos dá possui força para isso, mesmo pequenina como um grão de mostarda.
Senhor, dá-nos essa fé poderosa para vencer o mal com o bem, para perdoar a quem nos ofendeu, para não sustentar espírito de rancor e de vingança, sobretudo na comunidade. Dá-nos essa fé que cura até os escândalos, mas dá também a todos nós uma fé que gere constante conversão. Isso pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.